Se eu lhe perguntasse hoje qual o sonho do coração de Deus, o que você me responderia? O que é que Deus sonha? O que é que Deus pretende? O que é que Deus quer? O que é que Ele deseja? Qual a intenção do coração de Deus em relação aos seus filhos? O que Deus pretende com a minha e com a sua vida? E eu quero fundamentar o texto que o tema que vou abordar no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Espírito Santo, me dá graça e sabedoria para aplicar essas verdades no coração deste teu povo tão precioso. Oro abençoando a cada um deles e que tu nos despertes para o compromisso que nós temos como tua igreja para abençoar todas as famílias desta terra a partir da constituição da tua tão maravilhosa eclésia, a tua igreja bendita. Oramos abençoando, Senhor, este tempo juntos, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Este era um momento especial na história dos discípulos de Jesus. 120 discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Jesus agora cumpre com toda a sua promessa, diz a Escritura, cumpre com a sua promessa, ele é agora levado aos céus, derrama do seu Espírito Santo, e no capítulo 1, no verso 8, diz a Escritura, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que aqueles que estavam reunidos haveriam de receber poder. Poder quer dizer capacitação. Para quê? Capacitação que viria sobre eles, para que eles, pelo poder do Espírito Santo, fossem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus derramava agora do seu Espírito Santo sobre cada um daqueles 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo, a fim de que eles fossem os primeiros para cumprir com a grande comissão que ele estava deixando para cada um dos seus discípulos. Qual era esta grande comissão? Esta grande comissão era dividida em 2 mandamentos. O primeiro mandamento, dizia Jesus, ide por todo o mundo. Marcos capítulo 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão os demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, dizia Jesus. Primeira grande responsabilidade, ide e pregai o evangelho. Repitamos? Pregai o evangelho. A quantas pessoas? Toda criatura. Segundo, Mateus 28. Aí Jesus disse, depois de vocês terem pregado o evangelho, anunciado boas novas a todas as pessoas, levarem estas pessoas a conhecerem esta graça, serem perdoadas dos seus pecados, transformadas agora pelo poder do Espírito Santo que estaria derramado sobre elas para levá-las ao arrependimento e à conversão. Agora, vocês, ide e fazei, Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus agora dá 2 mandamentos. Ide pregai, ide fazei. O que é fazer discípulos? Disse Jesus, Mateus 28, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu tenho ensinado. Então a grande responsabilidade da igreja não é fazer culto, não é reunir para cantar, não é reunir para bater papo, para fazer programas bonitos, reuniões maravilhosas, onde há muita música, muita dança, muito canto. Isso tudo tem sentido, tem lugar, não tem problema nenhum, não é reprovado. O problema é que a missão da igreja não é esta. A missão da igreja de Jesus não é esta. A missão da igreja de Jesus é pregar o evangelho, anunciar para as pessoas que há esperança e salvação, que se elas crerem em Jesus, serão salvas. Salvas do quê? De quem?
salvas de viverem esta vida miseravelmente escravizada pelo pecado. Salvas de si mesmas, libertadas de si mesmas, libertadas da pior de todas as escravidões que o mundo conhece, o pecado. O pecado faz com que as pessoas sejam escravas. O pecado, como diz o apóstolo São Paulo, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado mata. Esse é o maior de todos os males que a humanidade experimenta. A morte, que o apóstolo São Paulo fala, é separação de Deus. O salário do pecado é a separação de Deus. O salário do pecado é separação de Deus. É viver o resto da vida separado de Deus. E o que é o pecado? O pecado é todo ato voluntário de desobediência contumaz à vontade soberana de Deus. Quando Deus diz assim, não, você diz sim. Deus fala para você sim, você fala não. Deus diz, ande por esse caminho, você diz, eu ando pelo outro que eu acho melhor. Isso é pecado. Pecado é transgredir voluntariamente a soberania e a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus. Então, o Evangelho de Jesus anuncia o quê? O Evangelho de Jesus anuncia o livramento desta escravidão e faz dos seres humanos livres para amarem, servirem a Deus, vitoriosos sobre o poder do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, diz a Escritura, bendito seja o nome do Senhor. Não estáis debaixo da lei, mas da graça, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, independente da minha condição de bonzinho, de malzinho, seja o que for, é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Cria uma vida nova e abundante, capaz agora de praticar os princípios, de obedecer os mandamentos de Deus. O que é discipulado? Discipulado não é outra coisa senão a capacidade que nós, como pastores, líderes, obreiros, dirigentes de células, cooperadores, todos que nós estamos oferecendo às pessoas, delas conhecendo a Deus, obedecerem. O que é discipulado? Discipulado é fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Fazer é trabalhar para construir na vida dos nossos irmãos uma estrutura espiritual capaz deles viverem vitoriosamente. Isso é discipulado. Discipulado é entender a carência do irmão, a necessidade do irmão, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, é ajudar aqueles que estão caminhando nas trevas, os que estão andando sem direção, sem luz, é ajudar, é encaminhar, é fortalecer e é prepará-los para a obra do ministério. O batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é dado naquele dia memorável, lá em Jerusalém. E então aqueles 120 homens são cheios do Espírito Santo. Mas um homem se levanta no meio deles. Um fulano conhecido como Pedro. Já ouviram falar no apóstolo Pedro? Esse é o cara. Esse é o cara. Ele se levanta em Jerusalém. E o primeiro sermão que ele prega em Jerusalém, depois de terem sido cheios do Espírito Santo, e eram 120 cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta e prega o Evangelho. E a tônica do Evangelho que Pedro prega era conscientizar os judeus e todos aqueles que o ouviam, que era uma grande festa de Pentecostes que havia lá em Jerusalém. Então havia gente de todas as regiões, de vários países ao redor da região de Jerusalém. E Pedro se levanta e prega. E sabe qual é o resumo da mensagem de Pedro? Era esta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, arrependei-vos. Eu vejo hoje outro evangelho sendo pregado. Outro evangelho sendo pregado. Não é o evangelho do arrependimento. As pessoas não têm que arrepender de nada. Pedro anuncia o evangelho e diz às pessoas: vocês precisam se arrepender. Era a mensagem do evangelho de Jesus, que o Espírito Santo agora proclamava àquele grupo em Jerusalém.
Arrependam-se dos pecados de vocês, para que vocês sejam perdoados e venham os tempos do refrigério pelo perdão que vocês vão receber. Porque não se recebe perdão de pecados se não for pelo arrependimento e confissão genuína. Arrependimento, confissão. E o que mais? Abandono. Arrependimento, confissão e abandono. Amém? Bom, queridos, prestem atenção. Pedro prega. Sabe o que acontece naquele dia? 3.000 pessoas se converteram. Agora eram 3.120. Em Atos, capítulo 2, vemos como é que os primeiros cristãos começaram a praticar estas verdades. As pessoas que se convertiam entravam num contexto de discipulado, de aprendizado, que ninguém deixava de ser ensinado das verdades que estava recebendo. Eles agora tinham um mestre para ensiná-los, Jesus, e precisavam conhecer as Escrituras para que pudessem praticar e viver a vida cristã autêntica e genuína. Aqueles novos discípulos estavam preocupados em permanecer na doutrina dos apóstolos, que leva ao arrependimento e ao novo nascimento, a conversão genuína. O que eles queriam saber é como viver o cristianismo do dia a dia. É isso que eles queriam saber, como viver, como praticar aqueles princípios e verdades que eles estavam aprendendo. Isto é uma preocupação que eu e você devemos ter cada dia. Tem que ser uma coisa genuína entre nós. Tá? De aprender como é que eu pratico esses princípios. Como é que eu amo a minha esposa? Como é que eu honro o meu marido? Como é que eu cuido dos meus filhos? Como é que eu honro os meus pais? Como é que eu honro os meus patrões? Como é que eu honro os meus empregados? Como é que eu cumpro com os meus deveres e obrigações? Como é que eu ando em justiça e verdade? Completamente diferente daquilo que nós temos nos nossos dias. Hoje o evangelho que anunciam não fala de transformação de vida nos senhores, mas fala em ficar rico, sair das dívidas e outras coisas a respeito desta vida. Ser feliz, né? Gozar os benefícios das riquezas, né? Comprar uma casa nova, um carro novo, como já disse a princípio. Não ensina as pessoas a serem discípulos de Jesus. Está ensinando as pessoas a viverem somente de acordo com o seu interesse pessoal. E não de acordo com a vontade e o propósito eterno de Deus para a nossa vida. A falta do conhecimento da palavra de Deus tem criado uma geração de cristãos fracos. De cristãos fracos. E olha, o que é que acontece? Acontece que naquele dia fantástico e maravilhoso, diz a Escritura, em que eles haviam sido cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta, proclama o Evangelho, anuncia o Evangelho, leva as pessoas ao arrependimento e à conversão. Diz a Escritura no capítulo 2, agora de Atos dos Apóstolos, 2, vejam lá, 2, verso de número 40, quando agora Pedro e os demais discípulos começam a tratar com as pessoas que estão chegando, as 3.000 que chegaram. E olha, veja o que acontece. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: olha, salvai-vos desta geração perversa, deste mundo pecaminoso onde vocês estão vivendo, a estrutura deste mundo sem Deus. E o verso 41. Então, aqueles que se arrependeram e que aceitaram a palavra, como vocês, se arrependeram, aceitaram a palavra, entregaram a sua vida a Cristo, o que eles fizeram? Foram, o que é que diz lá na sua Bíblia? Foram batizados. Havendo naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E agora então começa o quê? Começa agora a eclésia, a igreja de Jesus, com 3.120 membros. 3.120 membros em Jerusalém. E vejam vocês, como é que esta igreja deveria ser organizada, estabelecida, ordenada? Quais seriam as bases desta igreja? Qual é o sonho do coração de Deus para cada um de nós no que diz respeito à nossa conversão? Quando nós nos convertemos a Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, o que é que Deus espera que a gente faça agora?
Qual é o próximo passo? Então diz a Escritura que eles foram batizados. Primeiro passo, batizados nas águas, recebendo pela fé o perdão dos pecados e a confissão de que agora eram novas criaturas e o início de uma nova vida. E agora começa a igreja, verso 42. E perseveravam, vamos lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Aí começa a igreja. 4 pilares da construção da igreja de Jesus. Eles agora iriam experimentar a edificação das suas vidas através do conhecimento da palavra, através do conhecimento das Escrituras. As verdades de Deus e da sua palavra é que agora seria a base da edificação da vida de cada um deles. Para que aquele grupo de irmãos convertidos se tornasse de fato a igreja que Jesus prometeu construir, é necessário que houvesse doutrina. Lembra-se, primeiro passo, a doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Era o ensino básico e fundamental dos princípios para a vida cristã do dia a dia. Era como amar sua esposa, como honrar, como já disse, honrar seu marido, como pagar suas dívidas, como falar a verdade, como tratar os seus inimigos, e por aí afora. Isso é doutrina. A igreja precisa se dedicar continuamente à doutrina, ao ensino da palavra, ao ensino da verdade que produz raízes profundas. Como eu falei hoje cedo aqui, raízes profundas. Por exemplo, estas flores que eu tenho aqui são flores meramente ornamentais. É diferente de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o Salmo 1. É a árvore plantada, propositadamente foi plantada. Quando você nasceu de novo, Deus de propósito plantou você. Hoje nós cantamos aqui a videira. Colocou você na videira, plantou você na videira. E agora você é uma árvore frutífera. Árvore com raízes. É o que eu e você devemos ser. Para isto, preciso que vocês, os meus pastores das células, que vocês são pastores não porque foram ordenados, porque receberam o título de pastores. Isso tudo é bobagem. Tem gente que recebeu o título de pastor, nunca foi pastor na sua vida, coisa nenhuma. Porque pastor é aquele que dá a vida pelo rebanho. Pastor é quem dá a vida pelo rebanho. Fora disso não é pastor, coisa nenhuma. Pastor são vocês. Entendeu, Nelson? É você, pastor do rebanho. Não porque você prega muitas vezes aqui, não. O maior pastor que eu tive entre nós chamou-se Antônio Brandolis. Esse homem nunca pregou nesse púlpito. Mas Antônio Brandolis foi pastor de muitos e muitos de vocês aqui do rebanho. Acompanhava as viúvas, cuidava dos órfãos, visitava os hospitais, atendia os aflitos, aconselhava as pessoas, ajudava as esposas que estavam com problemas no casamento, no matrimônio. Muitos estão aqui ainda. Antônio Brandolis. A nossa maior comunidade hoje, aqui na Zona Leste, é de Hermelino Matarazzo. Sabe quem foi que começou Hermelino? Pastor Antônio Brandolis. Foi o homem que discipulou o pastor Nadinho. Discipulou Nadinho. Trabalhou com ele, preparou Nadinho, fortaleceu. E então nós enviamos para que então nós constituíssemos o nosso ministério em Hermelino. Hoje somos mais de 12 mil membros em Hermelino. Um homem que nunca pregou nesse púlpito. Um homem que nunca quis pregar nesse púlpito. Porque a pregação dele era o estilo de vida dele. É dar vida para as pessoas, visitar no hospital, atender o aflito, cuidar dos enfermos. Isso ele fazia o tempo inteiro. A pessoa que eu mais senti falta na minha vida, ele era meu sogro. Mas ele era o melhor amigo que eu tive. Era meu conselheiro e era meu pastor. Era um homem que viajava comigo o tempo inteiro
me ajudando, me aconselhando, falando comigo. E é claro que ele tinha bons interesses. Ele queria que eu cuidasse bem da filha dele. Queridos meus, doutrina é ensinar a verdade, é ensinar a palavra para as pessoas. Cuidem dessas ovelhas, por favor. Que eu e você vamos ter que dar contas delas um dia na presença de Deus. Naquele dia o Senhor, quando eu estiver diante dele, ele vai dizer: o que é que você fez com aquela igreja que eu dei para você? Zelar, cuidar, amar, servir. Lavar os pés de vocês. Fui chamado para isso, não para ser dono de vocês. Aqui não é para dar ordem para ninguém. Fui chamado para amar vocês, cuidar de vocês, servir vocês, honrar vocês, respeitar vocês. Uma igreja que se preze precisa ensinar a Bíblia. Uma igreja que se preze precisa ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Um grupo que se preze, uma célula, precisa ensinar a Bíblia. Não é ensinar a história da carochinha. Para com isto. Prega a palavra, ame as pessoas, cuide delas, sirva as pessoas, dê a vida por elas. Ame-as de coração, lave-lhes os pés, se interesse pelos fracos, pelos necessitados, pelos aflitos, se interesse pelas viúvas, pelos órfãos. Entregue seu coração para amar, cuidar do seu irmão que está passando por uma crise financeira, por uma luta conjugal, que está vivendo dias difíceis, de aflição. Ore por ele, cuide dele, ame a ele, dê a vida por ele. E a bênção de Deus estará sobre você. E a bênção de Deus estará sobre você. E a recompensa do Senhor virá sobre você. Eu quero ser pastor de uma igreja que faz a diferença nesta geração. Não porque nós temos um número muito grande de discípulos, mas porque esses discípulos são testemunhas vivas nesta geração. E Jesus está sendo glorificado através deste ministério. Jesus está sendo honrado através da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir esse maravilhoso Pai. Doutrina dos apóstolos. O que mais? Comunhão, partir do pão e as orações. Quatro estacas. 4 colunas da igreja em Jerusalém. O que é que eles tinham lá? Palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, ensino da palavra. O que mais eles tinham lá? Eles tinham comunhão, relacionamentos, uns com os outros significativos. Comunhão, aqui as pessoas se equivocam. Penso que só ensina a Bíblia, está liquidado. Ensina a doutrina sem comunhão, transforma a igreja numa escola. Num lugar para adquirir informação, só isto. Não é isto. Comunhão, o termo original da palavra comunhão é koinonia. Esta palavra grega que significa relacionamento significativo. De amizade, de amor e de serviço, koinonia, relacionamentos íntimos, muitos nos quais as pessoas compartilham coisas da sua própria vida, necessidade, umas com as outras, para que uma ajude a outra. Isso é ter comunhão. Comunhão não é tomar café junto, comer pizza junto, isso tudo faz parte, mas não é comunhão. Pode ser caminhão. Isso é outra coisa. Comunhão é sentar, refletir com o meu irmão sobre a sua necessidade, falar com ele a respeito da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Comunhão é interessar-se pelas pessoas. Filhos queridos, isso é célula. Estou falando para vocês sobre a vida da célula. É assim que funciona. Não é contar a historinha da Bíblia para eles. Para disto. Prega a palavra, leve as pessoas a conhecerem a Deus e a sua graça. As pessoas estão envolvidas umas com as outras. A palavra não se refere, comunhão não se refere a reuniões para almoço, jantar especial, cantata de Natal. Koinonia se refere a relacionamentos em que as pessoas compartilham a vida umas com as outras. Dividem tanto dificuldades quanto alegrias. Isto é ter comunhão. E a igreja em Jerusalém tinha ensino da palavra,
comunhão, as pessoas se interessavam umas pelas outras. É isso que significa comunhão. Terceira coluna, no partir do pão. Partir do pão. O que é partir do pão? Partir do pão aqui significava que eles participavam da ceia do Senhor. Sentavam-se para declararem a sua fé em Jesus, confessar a sua morte e a sua ressurreição, sua nova vida em Cristo. É isto o sentido do partir do pão. E agora a oração. A oração, meus irmãos, era a oração que levava as pessoas a passarem tempo na presença de Deus. Fazendo o quê? Confessando seus pecados. Confessando seus pecados. Alguém aqui tem pecado para confessar? Levante a mão. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita e mentiroso. Que a Bíblia diz, não há entre vós nenhum justo, nenhum sequer. Todos igualmente se tornaram pecadores. Tá? Eu não tenho pecado, eu não fiz mal para ninguém. Não mato, não roubo, não fumo, não vou no jogo do Corinthians, não faço nada, nenhum mal para ninguém. Então não faço mal para ninguém. Só isto que você faz é pecado diante de Deus. A Bíblia diz, quantos pecaram? Quantos pecaram? Dá um toquezinho suave na pessoa do lado e diga, você também, mano. Você também, maná. Você pensou que você era grande coisa, né? Que a gente tem mania de pensar que é melhor que os outros, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos igualmente se fizeram pecadores. Mas a graça de Deus foi derramada sobre todos nós. Para aqueles que não mereciam nada, fossem perdoados dos seus pecados e recebessem tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele perdoou, Ele transformou, Ele abençoou. Maravilha! É isto, meus queridos. É reunir para interceder uns pelos outros. É reunir para pedir o sustento de Deus. É reunir para agradecer as bênçãos recebidas. Nossas reuniões de oração, meus pastores, quando vocês fizerem aqui, separa um tempo para ensinar o povo a ser grato a Deus. Tempo de adoração a Deus e gratidão. Porque a gente só dobra o joelho para ficar pedindo. Dá. Parece mendigo. Nós somos filhos de Deus. Quem é você? Quem é você? E deixa eu dizer uma coisa, e filho muito amado. E filho muito amado. O Pai Celestial ama muito você. E tem abençoado tanto você. Passaríamos o resto da noite dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Na Igreja de Jesus, há oração, há comunhão, ao partir do pão. E há a doutrina dos apóstolos. E sabe qual é o resultado? Com isso eu vou terminar. O resultado é esse. Verso 43. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Quer dizer que o seu carro é meu também. E que o meu carro é seu também. É chumbo trocado. O que mais? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja o estilo de vida desta igreja. É isso que você quer? Olha o sonho do coração de Deus, pessoal. Eu faço parte deste sonho. E quero colocar você junto comigo neste sonho de Deus. Em que a unidade, comunhão e amor. E ó, veja lá, e agora? Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam isto, enquanto eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e viviam juntos em amor, em relacionamentos significativos de amor,
o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam preocupados em pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Vamos juntos e o Senhor há de acrescentar todos aqueles que hão de ser salvos através do estilo de vida desta comunidade, através do relacionamento de amor entre vocês, porque não há nada mais impactante neste mundo, não é do que os meus discursos, que minhas palestras. O que é mais impactante neste mundo é o estilo de vida cheio de amor que vocês começam a viver, um amando o outro, um servindo o outro, um cuidando do outro, um abençoando o outro, um se interessando pelo outro, um ensinando ao outro, um amando e cuidando bem do outro. Isto é reino de Deus. Eu quero este sonho para a comunidade da graça. Eu quero este sonho para a minha vida. Bendito seja o nome de Jesus. E os que querem, digam amém. E os que querem, digam amém.